O estado do Rio de Janeiro pode criar mais de 676 mil empregos na indústria, caso aproveite as suas potencialidades e também a vocação econômica do estado. O insight é do estudo Rio do Futuro, desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. No cenário base, o PIB da indústria do estado cresceria 279 bilhões de reais em 10 anos. Com um estímulo estratégico dessas vocações, esse crescimento pode chegar a até o dobro, quase o dobro, 489 bilhões de reais no mesmo período de 10 anos. Para repercutirmos as potencialidades da indústria fluminense e como alcançar o seu máximo estímulo, converso agora com Jonatas Goulart, economista-chefe da Firjan. Bem-vindo à nossa programação, Jonatas. É um prazer tê-lo por aqui. Boa tarde, Gabriel. Um prazer de falar com vocês nesse dia 24 de dezembro. Maravilha, agradeço inclusive por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo na véspera de Natal. Meu caro, de presente, o cidadão fluminense pode ganhar talvez boas perspectivas. Eu queria aproveitar esse estudo feito por vocês e entender quais são as vocações da indústria para o Rio de Janeiro. A gente, claro, sabe do potencial da indústria extrativa por conta da exploração do petróleo, mas quais são os potenciais para a indústria em geral que vocês enxergam com este estudo? Então, o que a gente conseguiu identificar ao longo, foi um estudo que ele foi muito longo, a gente fez ele ao longo do ano inteiro, entendendo de fato, olhando para o Rio de Janeiro de uma maneira bastante profunda, usando bastante técnica matemática para olhar para trás e olhando bastante consulta também com empresários, agentes que de fato entendem do Rio de Janeiro, para a gente entender também essas perspectivas de futuros. Nós levantamos alguns pontos que nós chamamos de o que pode aumentar o potencial de crescimento do estado do Rio de Janeiro. A gente não está falando só de setor, a gente está falando de fronteiras do desenvolvimento. O que são essas fronteiras? Além, lógico, da indústria extrativa, o potencial que nós temos no petróleo, a gente pode usar isso como uma força para poder também fortalecer a nossa transição energética. O Rio de Janeiro é muito forte em energia e isso é um ponto importante. Outro ponto importante que pode estar nessa fronteira do desenvolvimento é o nosso ponto de vista logístico, ou seja, num raio de 500 quilômetros, a gente tem mais de 50% do PIB brasileiro. Então, o Rio de Janeiro também tem um potencial logístico. Se nós melhorarmos a nossa malha logística, a gente também consegue melhorar muito isso. Outros pontos que são muito importantes, por exemplo, quando a gente olha em tecnologia, o Rio de Janeiro já tem, no caso específico, o Porto Maravilha, mas a gente também tem um potencial de tecnologia muito forte na região serrana do Rio de Janeiro. A gente já tem um supercomputador acontecendo ali, então tem uma perspectiva muito boa. Outro ponto importante é o turismo também no interior do estado. São potenciais muito grandes que nós temos para desenvolver o estado do Rio de Janeiro. E a gente tem algumas coisas que a gente entende que já acontecem e nós podemos ampliar. Por exemplo, a própria cadeia de óleo e gás faz com que o setor metal mecânico do Rio de Janeiro seja muito forte. E a gente tem condições de ampliar ainda mais o potencial desse setor. Outro ponto que a gente entende como muito relevante é o que a gente está chamando de indústria criativa ou soft power do Rio de Janeiro. Isso tem um potencial muito grande e a gente acredita que destravando esses potenciais, o Rio de Janeiro volta a ser o que sempre foi, que é a vitrine do Brasil para o mundo inteiro. Então a gente acredita que essas fronteiras do desenvolvimento, se destravadas, elas conseguem sim transformar o Rio de Janeiro numa potência que já foi e pode voltar a ser. Vocês enxergam caminhos claros para o destravamento destes potenciais, meu caro? A gente precisa entender que o estudo ele também trouxe uma perspectiva muito interessante. A gente tem muito potencial, mas a gente precisa entender o que é necessário para destravar esse potencial. Se a gente for analisar de uma maneira bastante clara, a questão da violência no Rio de Janeiro é um ponto importantíssimo. Essa é uma questão que precisa ser resolvida, a questão da segurança pública no Rio de Janeiro é um problema crônico que precisa ser resolvido. Outras questões que são importantes, está falando, por exemplo, sobre os contratos no Rio de Janeiro. A gente está falando principalmente sobre quando o empresário ele decide vir para o Rio de Janeiro, ele precisa entender que o contrato que ele faz logo no início, ele precisa ser mantido para os próximos anos. Então, a governança é muito importante também para atrairmos essas empresas. Outro ponto importante também, a gente está falando de competitividade tributária. Competitividade tributária também é um marco muito importante para aquela pessoa que pensa em vir para o Rio de Janeiro.
Eu costumo falar o seguinte, né? A gente fez uma pesquisa no ano passado que mostrou que 2 a cada 3 empresários, eles olham a segurança na sua decisão de vir ou não para o Rio de Janeiro. Mas a gente poderia falar que 3 a cada 3 empresários olham também a competitividade tributária na decisão deles de vir para o Rio de Janeiro ou não. Então, para os próximos 4 anos, ou seja, a gente certamente também vai ter um processo eleitoral no próximo ano, então o próximo governador que nós tivermos no Rio de Janeiro, e toda essa relação que ele precisa ter com os outros entes, tanto o governo federal como com os governos municipais, ele precisa entender o que precisa ser feito para destravar o potencial de crescimento do Rio de Janeiro. A logística também é um ponto muito importante. A gente precisa lutar, por exemplo, para a gente ter uma F-118 que ela percorra o máximo da extensão territorial do Estado, porque com a F-118 funcionando bem, a gente consegue, inclusive, participar da cadeia também, que é a cadeia que, teoricamente, é um dos setores mais fortes do Brasil, que é o setor do agronegócio. Então, a gente precisa entender que o Brasil tem potencial e o Rio de Janeiro precisa também participar de toda essa cadeia econômica que existe no Brasil. Então, para destravarmos todos o nosso potencial, a gente precisa resolver a nossa questão logística, questão de segurança, questão tributária e a questão também de governança em todo o Estado, que a gente entende que esses são os pontos principais para a gente conseguir fazer com que o Rio de Janeiro volte a destravar todo o potencial econômico que ele tem para desenvolver nos próximos anos. Os eventos recentes, a operação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro neste ano de 2025, a percepção, se fala sobre violência, é que esta violência e a insegurança afastam negócios do Rio de Janeiro ou fazem até negócios saírem do estado? É isso que vocês entendem como o quesito de segurança sendo fundamental para destravar valor e crescimento do estado? Quando a gente fala de segurança, né, tem uma coisa que é muito importante, que é a percepção de segurança. Quando a gente olha, de fato, os indicadores do Rio de Janeiro, ele não se distancia tanto do que a gente observa em outros estados. Mas a percepção que existe sobre a segurança no Rio de Janeiro é um ponto que precisa ser resolvido. E é importante destacar que isso não é uma questão simples de ser resolvida. Ela certamente vai ser resolvida ao longo de diversos anos, precisam de diversas políticas, tanto no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. Isso não é uma questão tão simples de ser resolvida e a solução definitiva, a bala de prata, não existe. Mas isso a gente entende que o Rio de Janeiro precisa enfrentar as especificidades que nós possuímos no nosso problema de segurança para aumentar a percepção de segurança em relação ao Rio de Janeiro. Isso é um ponto importantíssimo e, naturalmente, a gente precisa encarar isso de frente como um grande desafio para a economia do Rio nos próximos anos. A gente fala sobre 10 anos nessa projeção de vocês para o estudo. É possível que esses problemas sejam corrigidos em 10 anos? Porque a gente fala sobre, por exemplo, um projeto de infraestrutura da EF-118, que ainda está em fase de audiência pública, deve demorar para sair do papel, e a gente sabe que projetos de infraestrutura muitas vezes demoram muito mais do que o previsto para sair do papel no Brasil. A gente consegue talvez resolver esses problemas e buscar esse potencial que vocês enxergam travado para o Rio de Janeiro em 10 anos, ou são problemas mais complexos do que isso e demandariam mais tempo para a solução? Então, o importante desse estudo é que a gente fez um exercício que não é muito complexo. Aliás, ele é complexo do ponto de vista técnico, mas a lógica dele é interessante. É o seguinte, né? Digamos que a gente consiga pelo menos fazer com que os setores que nós temos no Rio de Janeiro, eles atinjam o máximo de potencial que eles já tiveram na história, ou eles se aproximem do que seja o tamanho do mercado consumidor no Rio de Janeiro. E a gente percebe que esse exercício ele mostra que o nosso potencial de crescimento é muito amplo. E isso serve principalmente para mostrar, para as pessoas que tomam decisões importantes e relevantes no Rio de Janeiro, o quanto que nós podemos avançar se nós encararmos os nossos desafios. Se nós resolvermos, por exemplo, essa questão da infraestrutura. É uma questão que não é simples, não é complexa, e não à toa a gente fez o exercício ao longo de 10 anos. Porque ao longo de 10 anos a gente consegue, sim, passar por todas essas questões burocráticas para destravar
essas questões logísticas, mas é importante que, se a gente tem um horizonte de quanto que isso pode alavancar a economia, isso certamente vai fazer com que a gente consiga influenciar as pessoas a fazer com que isso aconteça mais rápido, exatamente por entender que isso pode destravar um potencial de crescimento muito grande. A gente está falando em economês que é aumentar o potencial de crescimento, aumentar o PIB potencial do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro sofreu uma tempestade perfeita, nós poderíamos dizer isso, mas a gente acredita que, destravando esses pontos, a gente consegue fazer com que o potencial de crescimento do Rio de Janeiro fique, pelo menos por algum tempo, acima do potencial de crescimento da economia brasileira. Então, o nosso objetivo com esse estudo é mostrar para aquelas pessoas que tomam decisões o quanto essas decisões podem, de fato, gerar crescimento para o estado do Rio nos próximos anos. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para estes problemas, essas travas que vocês enxergam, há alguma que se destaca com maior potencial de destravar, de aumentar esse potencial de crescimento do Rio de Janeiro? Há algum ponto específico que seja o mais alarmante e o que precisa de atenção prioritária das autoridades? Eu diria que tem 2 pontos muito importantes. A questão da segurança e a questão da competitividade tributária, porque isso, de fato, afeta a decisão de quem quer vir para o Rio de Janeiro empreender ou aquele empresário que quer aumentar o seu investimento, a sua produção no Rio de Janeiro. Ele pode aumentar a sua produção no Rio de Janeiro ou ir para algum outro estado onde ele seja mais competitivo tributariamente, onde ele sofra menos, por exemplo, com roubos de carga. E isso também afeta muito a decisão de quem quer vir e trazer uma indústria para o Rio de Janeiro. Então, eu diria que esses são os pontos que inicialmente travam qualquer decisão de um investidor vir para o Rio de Janeiro. Jonatas, a reforma tributária, teoricamente, serviria para acabar com essa disputa de tributos entre os estados. Ela já é um adianto nesta frente de, talvez, melhorar a competitividade tributária do estado do Rio de Janeiro? Sim, a reforma tributária ela resolve boa parte do problema da indústria. Por que a indústria sofre bastante com essa questão tributária? Porque a indústria paga ICMS, ICMS é um imposto estadual. Então, toda vez que nós temos os estados com alguma dificuldade em honrar os seus compromissos financeiros, com problema de planejamento financeiro, a primeira coisa que eles fazem é aumentar o ICMS. E nos últimos anos, nas últimas décadas, o Rio de Janeiro sofreu bastante com questões financeiras, então ele sempre aumenta o ICMS. E quando ele aumenta o ICMS, ele gera diversos problemas, principalmente para a indústria de transformação, não é nem para a indústria extrativa. A indústria extrativa, o setor de petróleo e gás, ele tem um outro tratamento tributário. A indústria em si, ela sofre bastante com essas políticas estaduais de aumento de ICMS. Então, a reforma tributária ela é um ponto bastante importante e, no médio prazo, talvez ela equilibre isso. Mas a gente precisa entender que já no curto prazo a gente talvez precise pelo menos fazer com que as indústrias não saiam do Rio de Janeiro. Então acho que esse é um ponto muito sensível e a gente precisa, o próximo governador ele precisa naturalmente entender que esse é um ponto muito sensível para a decisão de vir ou não para o Rio de Janeiro. Perfeito. Inclusive o ICMS é um imposto super difícil de entender. Tem incidência de imposto em cima de imposto, não sabe se calcula por dentro ou se calcula por fora. É uma bagunça. Torcemos para que a reforma tributária resolva essa bucha, né, Jonatas? E são diversos impostos, para cada estado tem uma lógica diferente. Então, a reforma tributária, só sob o ponto de vista de simplificação, ela resolve bastante coisa. Ela acaba também com competitividade tributária entre os estados, essa guerra tributária entre os estados, então ela resolve muito desses problemas. Mas a gente precisa entender que, mesmo nesse momento, por exemplo, o Rio de Janeiro sofreu mais uma vez com o aumento do FOT, que é o Fundo Orçamentário Tributário, que foi aprovado recentemente na Assembleia Legislativa do Rio, que mais uma vez aumentou o imposto sobre diversos setores no Rio de Janeiro. Então, mesmo nesse processo de transição, as indústrias podem acabar sofrendo algum tipo de mudança. Então, esse é um ponto muito sensível que precisa sim ser tratado. Vamos ver se reduz o número de carros de locadora com placa de Minas Gerais aqui em São Paulo, porque realmente tem uma disputa grande aí para ver quem cobra menos imposto e atrai essa indústria, principalmente compradora de veículos. Agradeço imensamente, Jonatas. Sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado por compartilhar o estudo feito pela Fichan conosco. Até uma próxima. Lhe desejo um Feliz Natal e boas festas neste fim de ano.
Feliz Natal também para vocês, para toda a equipe que está trabalhando hoje e também para quem está nos assistindo. Um abraço. Valeu, até.